Senhor me deu uma palavra para repartir com vocês, para falar a vitoriosos. Vamos ver por dentro da palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 para frente. O Senhor me deu essa palavra durante a semana, e eu tenho que confessar a vocês que durante a semana eu não tive disciplina pessoal para tirar tempo e meditar na palavra. Mas o Espírito de Deus me aborreceu durante o dia e me fez tirar um tempo a sós com Ele para ouvir o Senhor. E como o Senhor é misericordioso, e como o Senhor é aquele que é o Salvador da igreja, e é aquele que Ele mesmo edifica a sua igreja, então, sem haver qualquer tipo de aviso prévio, não havia um entendimento, uma agenda marcada para que eu estivesse aqui trazendo esta palavra, mas eu estou muito feliz no meu coração, porque sei que essa palavra vem do Senhor para você e para mim esta noite. Então, em primeiríssimo lugar, amados, quero dizer a vocês que esta palavra é uma espada de 2 gumes, porque é isso que a palavra do Senhor é. E a palavra, antes de cortar o seu coração essa noite, já cortou o meu. E eu posso dizer, posso testemunhar para você, que essa palavra é poderosa. Ela tem a capacidade de cumprir plenamente o desejo do Pai. E o desejo do Pai vai ser conquistado, vai ser obtido. Deus vai chegar aonde Ele quer conosco. Então quero pedir para você ficar atento. É a 7ª carta. Carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, eu sou rico, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada, mas tu não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Eu te aconselho que tu de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos trazer o nosso coração diante da tua espada esta noite, para que a tua espada corte e separe dentro em nós aquilo que é do teu agrado e aquilo que não é do teu agrado. Pai, nós queremos te dizer que estamos decididos a te seguir e a cumprir a tua palavra, e a viver pela tua palavra. Por isso, Senhor, te trazemos a nossa vida essa noite, para que a tua palavra atue em nós, e tu produzas em nós aquilo que tu queres. Fala conosco, Senhor. Mexe com os fundamentos da nossa vida, e faz-nos sair daqui diferentes do que entramos, e permanecer diferentes nos dias da semana. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, a minha esposa me fez a grande gentileza de olhar para esse esboço, e ela disse que precisa, no mínimo, 5 tempos, igual a esse de hoje, para esgotar o assunto. Então eu hoje aqui vou procurar passar por todo o tema, e se o Senhor confirmar que devamos voltar a ele no futuro, o Senhor vai falar isso com o governo da igreja, e podemos voltar ao tema no futuro. Agora eu vou procurar ser muito rápido, para ver se entendemos o conjunto daquilo que o Senhor está nos chamando
a analisarmos a nós mesmos e então dizermos que temos comunhão no corpo, conforme o texto de 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, que fala da ceia. O texto que lemos diz assim: ao anjo da igreja. Cada uma destas palavras, desta carta, está endereçada pelo Senhor Jesus para uma igreja. Então, nenhuma destas palavras, absolutamente nenhuma delas, está escrito para não crentes. Eu mesmo já preguei o evangelho muitas vezes a pessoas usando o texto de 3:20. Muitas vezes eu já disse às pessoas que Jesus está lá fora e ele está batendo a porta do teu coração, está pedindo para você deixar ele entrar na sua vida. E com isso eu faço o convite para as pessoas aceitarem o Senhor Jesus. Mas quando estava diante do Senhor com essa palavra hoje, o Senhor me mostrou que este texto está voltado, está endereçado, ele foi dito pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Portanto, não há aqui, para ouvir esse texto, não há nenhum incrédulo, não há nenhum pagão, não há nenhum descrente, não há ninguém que não tenha sido batizado, não há ninguém que não seja discípulo. Este texto está dirigido diretamente à igreja. Então eu quero dizer que esse texto foi escrito para mim e foi escrito para você. E o Senhor me mostrou o quanto esse texto foi escrito para as pessoas do dia 8 de abril de 2013. 8 ou 9? Ih, já estou no amanhã. Então foi escrito para hoje e para amanhã. Os títulos que Jesus usa, a seguir Jesus se identifica. Os títulos que ele apresenta, quem aqui já fez algum curso superior sabe que chama de titulação. Quando você conclui a graduação, você recebe um título. Então, se você conclui o curso de Direito, você recebe o título de advogado, se você passar na OAB. Tem aí um segundo quesito para cumprir. Se você fez medicina, você recebe o diploma de medicina, mas então você tem que fazer a residência médica, para você poder exercer a medicina. E assim sucessivamente. E Jesus, então, ao falar com a sua igreja do século 21, que é o século em que nós estamos, Jesus apresenta as suas titulações. Ele apresenta os seus diplomas. Ele apresenta-se como a pessoa habilitada, qualificada. Ele estudou para isso, ele trabalhou para isso. Ele merece os títulos que ostenta. E ele diz que títulos são estes. Então, cada um dos títulos que Jesus usa é um movimento dele, é um esforço dele, é um trabalho dele para falar com as pessoas do século 21. Este texto está ambientado para a compreensão das pessoas no século 21. O que Jesus fala aqui é facilmente entendido pela nossa cultura, pela nossa teologia, pelo modo como enxergamos a vida, pelo modo como nos movemos na sociedade. O Senhor se moveu nesse texto para se expressar de um modo que nós o compreendêssemos. Então, o primeiro título que ele apresenta, ele diz: eu sou o Amém. Quando a gente termina uma oração, a gente diz Amém. Quando a gente diz Amém, a gente está dizendo assim: que seja assim como você orou. Que aconteça assim como você está falando. Porque você, então, parou de falar, você terminou de se expressar, e o Amém é o fim. Depois que a gente diz Amém, a gente não continua orando como regra. Lembram desta forma da liturgia? Então o Senhor Jesus está falando conosco que entendemos essa liturgia. Ele diz em outros textos, vocês sabem que Jesus muitas vezes disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Não é Opala, não é Chevrolet Cruze, eu sou o Ômega. Lembra que tinha um automóvel Ômega? A Chevrolet pretendia que aquele fosse o último automóvel deles, a fábrica estava quebrando. Então é fácil de entender essa expressão, são duas letras gregas: alfa, início, princípio, começo; ômega, fim, término, completou.
Então aquele que é o Amém, que é Jesus, está falando com a geração da igreja, que é o Amém da igreja. Nós somos a última geração da igreja. A era da graça vai acabar nos nossos dias. Porque nós vamos ver o arrebatamento da igreja e vamos subir com o Senhor aos ares. E então, enquanto Satanás estiver matando os nossos irmãos que não tiveram uma vida de vencedores, eles vão ficar aqui e vão ser mortos pelo anticristo. Esta é uma escatologia aceita pelos estudiosos da palavra. Ela é antiga. Não sabemos se vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, ou no meio dela, ou depois dela. A verdade é que a Bíblia diz, um menino disse aqui o texto, porque varões galileus estáis olhando para os céus, este mesmo Jesus que viste subir descerá do mesmo modo. Está lá na palavra, nós conhecemos a palavra. Então, o Amém, o Ômega, aquele que encerra a história da igreja, fala com a geração que é a última geração da igreja, que somos nós. Ele se apresenta como tal. E ao se apresentar como tal, ele está dizendo, como filho do homem, para filhos de homens. Nós somos da raça de Adão. Lá na frente, no término, vou falar sobre o que Adão fez e que nós não vamos fazer como Adão. Mas Jesus, o Filho do Homem, se apresenta, o primeiro título que ele usa para quem lê esta carta. Quero dizer que essa carta foi escrita para você e foi escrita para mim. Ele se apresenta, primeiro título que ele apresenta, o Amém, o fim, o Ômega. Eu sou o princípio da igreja e eu sou o fim da igreja. Porque a igreja tal qual a conhecemos, a igreja da palavra, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela será levada ao casamento com o Cordeiro. Ela será tirada da terra. A terra não é o lugar da igreja. Há muitos irmãos usando muita coisa da palavra de Deus, contextualizando e usando a palavra de Deus para qualificar a sua vida financeira, por exemplo, com uma tal de teologia da prosperidade, usando a palavra de Deus para melhorar a vida deles, notadamente no assunto de dinheiro, no dia de hoje. Não é mentira. Funciona. Funciona. Dar dízimos e ofertas, funciona. Dar dinheiro para a obra de Deus, funciona. Pedir oração por enfermidade, funciona. Expulsar demônios, funciona. Tudo que está escrito aqui, tudo que Jesus prometeu, ele vai cumprir. Ele é o fim. Ele passa régua na era da igreja. Enquanto na era da igreja, as promessas do Senhor podemos vivê-las todas. Mas nós temos que entender que a igreja não foi feita para a terra. E a fé que há no teu coração não é para a terra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, se eu não me engano, é lá pelo versículo 18, diz que se você espera em Jesus apenas nessa vida, você é dos homens, dos filhos de Adão, o mais miserável. Então, amados, nós devemos orar por nossas necessidades. Nós devemos buscar no Senhor solução para os nossos problemas do dia a dia. Mas nós não podemos tirar o olho do lugar para onde a igreja foi chamada. E a igreja foi chamada para ser a noiva do Cordeiro. E casando com o Cordeiro, ela vai morar na casa do Cordeiro. E não vai ficar na terra. Na terra ficarão os judeus. Eles vão governar a terra. Mas nós, a igreja, vamos governar o universo junto com Jesus. Então, nesta carta, o Amém, aquele que vai dar bom acabamento, aquele que vai dar bom término, aquele que vai conseguir realizar os objetivos de Deus para com a igreja. Ele fala com a última geração. Ele é o Amém. Mas não para por aí, ele diz, eu sou a testemunha fiel. O que é uma testemunha fiel? Por que Jesus é a testemunha fiel? Uma testemunha fiel, quando é chamada em juízo, e eu já fui chamado diante do juiz para ser testemunha. Você jura diante do juiz, sob pena de prisão, que você vai falar a verdade, unicamente a verdade, totalmente a verdade. Então o juiz pergunta a você, seu Ivar,
o senhor é parente, amigo ou inimigo do réu? Não, excelência. O senhor tem algum interesse e o resultado desta ação lhe causará algum prejuízo ou algum lucro direto? Quem já foi diante do juiz e teve que dar testemunho de algo? Lembram dessas palavras? Se você disser, sim, juiz, eu sou amiguinho do pastor Sheiko e a ação é contra ele, e se eu der um testemunho a favor dele, ele vai me dar 20 vidros de palmito. Sabe o que o juiz faz com o teu amigo que vai dar testemunha a teu favor? Essa testemunha não serve. Então, amados, uma testemunha fiel é alguém que não inventa nada, que não fala nada para favorecer alguém em prejuízo do outro, é alguém que não se deixa subornar, não é avarento, não quer tomar algo de outro para si. A fiel testemunha não impõe a você nenhuma conduta. A fiel testemunha, que é Jesus falando com a igreja, ele não impõe a mim e a você absolutamente nenhum comportamento que não queiramos ter. Porque ele é uma testemunha fiel. Lá diante do Pai, primeira carta de João, capítulo 1, lá pelo versículo 9, depois, primeira carta de João, capítulo 2, 1 para frente, diz que Jesus atua no tribunal de Deus, na condição de nosso advogado. Mas aqui ele não está se identificando como advogado. Aqui ele está dizendo, eu sou a testemunha fiel. Então, amados, lá diante do Pai, na condição de testemunha fiel, o Senhor Jesus não pode favorecer a mim e a você. Ele nos defende na condição de advogado. Mas esta carta não está escrita para o período em que precisamos de advogado. Esta carta está falando de uma coisa que vai acontecer depois de nós já estarmos justificados. Porque nós já estamos justificados. O papel de advogado que Jesus precisava cumprir com relação a mim e a você já está cumprido. Ele já fez. Agora em Apocalipse capítulo 3. Esse versículo é lá pelo 15. Já é o 15? Não, calma, estou no 14 ainda. Esse testemunha fiel, você já vai descobrir aqui na frente. Ele é humilde. Ele tem o poder de arrancar de você obediência cega. Ele, na condição que ocupa, ele poderia forçar você a ser santo. Ele poderia chantagear você para você ser santo. Ele poderia manipular você. Ele tem o poder para infernizar a tua vida de tal modo que você, forçosamente, mas não no coração, deixasse de fazer algumas coisas. Mas ele é humilde, ele não faz isso. Lá na frente, no versículo 20, você vê Jesus batendo na porta. Só bate na porta pedindo para entrar quem está na rua, na calçada, não está dentro de casa. Então a testemunha fiel não vai forçar nada com você. Não. A testemunha fiel quer o seu coração. Mas vamos prosseguir. Ele, na condição de testemunha fiel, ele vai dizer algo para o Pai sobre você. Ele, em todo o tempo, se refere aos seus filhos. Aqui, ele está falando para gente de dentro da casa. Ele diz lá no 18, eu te aconselho que tu compres de mim ouro refinado, ouro puro, ouro provado. A testemunha que Jesus, como testemunha fiel, está dando desta igreja, do nosso século, da nossa geração. Lembra, Vasni, dessa palavra? Eu e Vasni falamos sobre fidelidade na nossa geração. A nossa geração, como igreja, recebe do Senhor
meia dúzia de adjetivos. Quais são esses adjetivos? Quem lembra? Do que Jesus está dizendo? Qual é a condição dessa igreja? Você diz que você é rico. Mas você é... Que títulos estão aí? Que adjetivos o Senhor está usando em testemunho? É uma testemunha fiel. Isto é verdade, isto é realidade. A igreja da nossa geração, a igreja que estamos vivendo hoje, foi, da parte do Senhor Jesus, identificada com essas qualidades aqui. Eu vou reler para vocês. Está todo mundo muito quietinho. Tu não és nem frio nem quente. Tu és morno. Tu diz que é rico, mas tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ei, isso é Jesus falando, Ivar? Alguém tem dúvida que é Jesus falando? Preciso dar alguma prova que é Jesus falando? Alguém tem dúvida que Jesus está falando pela boca do Ivar, tendo falado primeiro com o Ivar hoje à tarde? Irmãos, por que nós somos uma igreja que somos chamados da parte do Senhor Jesus, é Ele que nos chama, de tantos adjetivos pesados de serem ouvidos? Por quê? Vamos ver se eu consigo ajudá-los a identificar o que é pobreza. Primeiro título que o Senhor diz que essa igreja aí, a última, a derradeira, a igreja do Amém, diz lá, és desgraçado. Eu fui brincar com a minha mulher comentando esse título, ela não gostou, porque eu disse, desgraçado. Aí ela disse, Iva, Jesus não está dizendo desgraçado. Jesus está dizendo desgraçado. Porque Jesus não está bravo conosco, amados. Ele não está com raiva. Ele não quer matar ninguém, não. O testemunho que ele vai dar para nós não é para nos matar. Ao contrário, é para nos vivificar. Mas do que Jesus está falando, amados? Eu vou dar título aqui, espero que ninguém se ofenda. Existem irmãos nossos, de uma outra congregação, que está aqui nessa cidade, que ensina a guarda da lei. Uma vez na minha casa, no almoço, um irmão que serve nessa congregação, olha o que eu estou dizendo, um irmão que serve nesta congregação, no almoço comigo na minha mesa, disse que eu pertencia ao anticristo. Antes de pular de faca no pescoço do irmão, que ele está na minha mesa comendo a minha comida, ele me dá um coice de 4 patas no meio da testa. Se lá no Rio Grande nós caímos de relho no irmão. Eu disse, meu irmão, você está dizendo que eu pertenço ao anticristo? Por quê? Ele disse, porque o irmão, e me devolveu, porque o irmão não guarda o sábado, mas guarda o domingo. E a guarda do domingo tem a ver com o anticristo. Eu engoli em seco, acho que não deu mais para comer. Irmãos, no meio da igreja do século 21, está cheio de irmãos. Ei, irmãos. São nossos irmãos em Cristo. Uns proíbem, uns acham que o céu é uma grande barbearia. E que lá no céu a gente pode mexer com os pelos do corpo, mas aqui na terra, se mexer num pelo do corpo, o reverendo Natalino sabe o que eu estou falando. Se cortar, as mulheres cortarem cabelo, depilar, vocês lembram? Ainda falam disso, Natalino. Aqui em Blumenau, não, mas por aí falam. Então, tem alguns do meio do povo do Senhor que estão fora da graça. O que é desgraçado não é a minha palavra, amados. Você leu na sua Bíblia. O que é desgraçado? Alguém que prega a salvação com algo que não há graça. Então, irmãos, quero lhes dizer uma coisa e pago os preços que me cobrarem para lhes dizer o que vou falar agora.
Efésios 2:8. Se eu não achasse errado, eu ia escrever isso aqui na minha testa. Eu já me acho feio. Imagina eu com um letreiro na testa. Como ia ficar feio? Eu iria escrever Efésios 2:8 aqui na minha testa. Diz assim: porque é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de dentro de você, não está na sua natureza, mas procede de Deus e é dádiva de Deus. Então, meus amados, a salvação, o quesito para a salvação, está lá em Romanos capítulo 10, se eu não me engano, versículos 8, 9 e 10. Se em teu coração creres que Jesus morreu pelos teus pecados e foi ressuscitado ao terceiro dia, e com a tua boca confessas Jesus como o Senhor, se você não cortar cabelo, se você guardar o sábado, se você for isso, se você for aquilo, se você fizer aquele outro, você vai ser salvo. Não é essa a teologia do século 21? Vocês queiram me perdoar, mas alguns amados irmãos do nosso meio, e eu não vou dizer o nome de ninguém, mas alguns irmãos do nosso meio, pela fala deles, eles entendem que você precisa da graça, mas ponha mais algo para ser salvo. Eu já ouvi. Eu quero te dizer, com base na palavra de Deus, que não há que acrescentar nada, porque a salvação é pela graça, mediante a fé e a confissão da fé derramada no coração. Isto é salvação. Mas este texto, amados, não está dirigido àqueles irmãos que se conformam, que acham que o máximo do máximo do máximo da vida cristã é não ir para o inferno. Este texto aqui está dirigido a vencedores. Lá, o último versículo, 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então eu quero te pedir depois para você olhar em casa. Eu hoje não vou falar até as 10, só até as 9:30, então o tempo está correndo. Eu te aconselho a você ler as outras 6 cartas. Não há recompensa maior do que a recompensa prometida a esta última igreja. É a maior recompensa. É esta última igreja, é a igreja dos nossos dias. É a igreja que está cercada de heresias. O que é heresia? Acrescentar ou tirar algo da palavra. Queridos, nós somos aquela igreja que está diante das maiores oportunidades de cair da graça e se tornar uma igreja desgraçada. Porque Jesus disse isso. Mas a salvação é pela graça mediante a fé. E o que Jesus está falando para nós aqui, amados, nesta carta, não é de salvação, é de galardão, é de recompensa. Esse assunto de você ser salvo, meu querido, Hebreus capítulo 6, é rudimento da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 6, fala de arrependimento das obras mortas. Fala dos batismos. Fala do juízo eterno. Estão lembrados? Rudimentos de Cristo. Meu querido, o Senhor falou comigo recentemente, já reparti essa palavra com o Nelson. E quando o Senhor não quer que fale para a igreja, Ele não fala nada para mim, porque eu sou um bocudo. Ele falar para mim, eu trago aqui para vocês. E o Senhor me disse, Iva, estamos orando eu e a minha esposa, o Senhor me disse pessoalmente, quando é que tu vais parar de orar como uma criancinha? Eu disse, o que é que o Senhor Jesus quer dizer para o seu nenenzinho? Disse, eu quero que você passe a orar como um jovem, como um adulto, como um homem maduro em mim. Eu disse, do que se trata, Senhor? O Senhor disse, tu vens a mim para pedir sobre as tuas necessidades. Qual delas eu não atendi? Viu, Cris, a minha mulher também teve câncer. Eu briguei com o Senhor, Ele deixou ela ali. Olha como ela está linda.
Às vezes ela diz que ela está muito mais linda agora do que antes. E eu concordo. Então eu tenho orado ao Senhor sobre dor de dente, dor de unha. Eu tenho. Falta dinheiro, eu peço para Ele. Quando eu estou andando no trânsito, não tem lugar para estacionar, eu peço para Ele. Quando a minha mulher faz tempo que não faz uma comida que eu gosto, eu peço para Ele. Aí Ele bota na cabeça dela, chega em casa, a comida está pronta, como eu queria. É verdade. Aí eu queria um carro e peço, ai Jesus, neném quer um carrinho para andar, um carrinho bonitinho, Jesus dá um carrinho para o neném. Jesus dá o carrinho para o neném. O Natalino está rindo que ele sabe essa história. Então o Senhor me chamou para ter uma oração de adulto com Ele. Eu digo, Jesus, o que é uma oração de adulto contigo? Ele disse, pergunta para mim se eu não tenho nenhuma necessidade na minha casa, Ivar. Tu só vem a mim pedir pelas tuas necessidades. Eu disse, Senhor, mas eu também venho agradecer. Disse, cai fora logo, né? Agradece e vai curtir o que eu te dei. Por que tu não vens pedir, Ivar, sobre as minhas necessidades? Por que tu não perguntas se o pai não está precisando de algo? E aí quero falar com os jovens. Como é que é, Cris? Cooperativa de amor? Puxa, gostei dessa, vou escrever essa. Quando é a última vez que um moço, as moças são mais amorosas, mas quando é que um moço se ofereceu ao pai ou à mãe para, em retribuição do amor, do carinho, da baita grana que custa criar um filho até a idade que você tem? Quando é que você perguntou, pai, posso lavar o teu carro, engraxar teu sapato, lavar a tua cueca? Se é para falar, Cleia, vamos falar tudo. Quando é que um filho... Minha mãe está aqui. Então, sempre que eu posso, eu procuro ajudar a minha mãe. E às vezes eu não posso. Quando eu não posso, eu fico triste e me explico com ela. E ela me diz, meu filho, a mãe não precisa de nada, tu não precisa ficar triste. Eu digo, mãe, eu fico triste. Tu não tem como impedir que eu fique triste quando eu não posso te ajudar. Porque o meu coração foi tratado pelo Senhor para honrar a minha mãe. Eu quero viver longo tempo sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e vivas longo tempo sobre a terra. Então eu quero saber dos meninos principalmente, e dos jovens, dos homens barbados, quando é que você foi generoso com o seu pai, com a sua mãe, e você ofereceu a ele ou a ela algo que ela não está esperando, algo que é reconhecimento pelo que ele ou ela tem feito por você, e você, em amor, ofereceu algo para ela. Ou para ele. A gente lembra de levar flor para a namorada e chocolate. Na Páscoa, no dia dos namorados, no sábado, na quarta-feira, na segunda de noite. Não é verdade? Mas para o pai e para a mãe a gente não leva nenhuma bala. E eu me senti assim com o Senhor Jesus, confesso a vocês. Porque eu vivo chupinhando dele, eu estou explorando Jesus. E o interesse dele, no que tange a mim, é problema dele, ele que se vire. Ele é o Deus. Mas ele me chamou para algo diferente. E aqui Jesus, estou dando essa volta, amados, para chegar nesse texto que diz assim, eu te aconselho que você compre de mim. Deus fala com a sua igreja. Jesus fala com a igreja e diz assim, igreja do século 21, que se reúne na rua Alfredo Ehring, que número, Vasni? 145, diante de mim, vocês são sem graça, né? Perderam a graça, começa a vir com legalismo, com lei, é Jesus mais isso e mais aquilo. Vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são de pouco valor e vocês são pelados. Está escrito aí, não sou eu não. Vai brincar com Jesus, vai brigar com ele, não briga com o Iva. O Iva vai sair aqui voando depois. É só acabar, meu carro está trancando 20 ali, eu vou vazar, não quero ouvir nada não. Vão dar bronca no Espírito Santo vocês. Aí ele diz, eu quero aconselhar você a comprar.
Agora, meus irmãos, se Efésios 2,8 diz que a salvação é pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. E em Apocalipse está encharcado de texto. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque com o teu sangue, Cordeiro, compraste povos de todas as tribos e línguas e nações, e constituísse a igreja do século 21, da rua Alfredo Ehring, 144, como um povo sacerdotal, uma nação especialmente escolhida, pago pelo Senhor, para ser reis e sacerdotes. Como é que agora ele diz, você é pelado, você tem pouco valor, você é sem graça? Jesus está doido? Bebeu? A salvação já foi paga. Esse é um assunto que não se discute mais. Jesus não está falando de salvação, mas ele está dizendo, igreja do século 21, compra de mim ouro, roupa e colírio. O que é ouro, amados? O que é ouro? Vou procurar aqui os textos. Bem, tu tem razão, precisa cinco oportunidades. Em Apocalipse 5, 9 e 10, aparece Jesus comprando. Eu comprei povos de todas as tribos e línguas e nações e os fiz meu povo, povo especialmente comprado. Mas em 19:8, e eu vou parar por hoje, e vou deixar vocês querendo saber mais, e eu espero poder voltar aqui e continuar falando. Mas então vamos para 19:8. Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças de quem? Dos santos. Tem o Ismael dos Santos, né? Deputado Newton dos Santos, né? Pastores na Assembleia de Deus. Eles podem usar linho fino, né? E você e eu? Nós somos os santos do século 21. Nós somos os santos da última igreja. Nós somos os santos da igreja que vai ser arrebatada. Mas quem tiver pelado não sobe. Se eu e você estivermos nus, nós não vamos subir, amados. Nossa nudez nos deixa aqui. E o anticristo vai nos matar, porque estamos nus. O que é nudez? Que roupa é essa? Como é que eu compro? Se a salvação é pela graça, se eu não posso me salvar, Jesus está bêbado. Que história é essa, Iva? Você endoidou? Ele está dizendo para nós comprarmos, porque ele sabe que nós temos dinheiro. Nós não podemos ser salvos por nosso esforço. Você pode dar seu corpo para ser queimado. Você pode vender tudo que tem, distribuir aos pobres. Você pode ir para qualquer canto do planeta e lá ser morto como missionário. Isto não tem nada a ver com salvação. Porque é pela graça que você é salvo e eu também. Mas Jesus está mandando a gente comprar roupa para não aparecer nu diante dele, porque senão não podemos governar com ele. Porque a promessa é que a igreja do século 21 vai se assentar com ele no trono. E trono é lugar onde se assenta a mais alta autoridade. Só se assenta o rei. E ele diz, você vai vencer, igreja do século 21, e você vai se sentar junto comigo e o meu Pai no trono de onde julgaremos o universo e a história da humanidade. Mas ninguém pode sentar nesse trono nu. E o que é a justiça dos santos? Não é a justiça do sangue do Cordeiro. A justiça do sangue do Cordeiro, Isaías 53, Isaías 9. Todos os textos que falam de Jesus como o Messias. Ele que levou sobre si os nossos pecados. O assunto aqui não é pecado, irmão. Nudez aqui não é pecado. Sabe o que são as obras de justiça dos santos? Eu vou dizer para vocês. E vocês já vão me entender. Ontem, sábado, eu tive a oportunidade de comprar
1,20 m, 1,5 m. Eu sou um anão, com 1,5 m dá para fazer uma roupa para mim. Então ontem eu pude comprar um pouquinho de pano. Porque ontem, das 10 da manhã às 2h30 da tarde, eu fui fazer um ato de justiça. Eu ontem, sendo um homem remunerado razoavelmente bem, vocês me permitam não ser falso humilde, o Senhor tem me dado uma profissão que me remunera bem. Quando eu faço a conta de quanto eu ganho por hora, é um pagamento muito bom. Eu sou muito grato ao Senhor, porque Ele tem me honrado na minha renda financeira. E eu ontem, então, trabalhei por 4h30, não almocei ontem. E eu, com o dinheiro que eu ganhei nessas 4h30 ontem, eu sei que eu comprei um pedacinho de pano para não estar nu. Eu fui prestar um serviço voluntário naquele pedágio que o pessoal lá da ABA fez para recolher dinheiro para ajudar as pessoas que têm câncer e não têm como se cuidar. Então eu quero dizer para vocês de modo muito objetivo, que a salvação do IVA, ele não pode comprar. Mas deixar de fazer as coisas do interesse dele. As coisas que eu gosto. Eu ontem gostaria muito de ter conseguido arrancar o Paulo e o Acélio e ido com eles pescar lá no Pesca e Pague da Amizade, estou fazendo um comercial. Queria ter ido pescar com vocês ontem. Mas então eu teria feito o meu interesse. Eu teria buscado o que me agrada. E eu teria gasto o meu patrimônio, que é a minha vida, o tempo que eu tenho na terra, é a minha maior riqueza. O chamamento do Senhor para quem vai governar com Ele, a igreja que vai vencer, é uma igreja que não vive para si. O chamamento do Senhor para esta igreja do século 21 é para nós fazermos do nosso tempo, que é o nosso dinheiro, é a nossa medida de riqueza na terra. É por isso, viu, Iraci, Cris, Dolores, Nelson, tantos de vocês quanto enfrentaram enfermidades graves. Eu quero dizer a vocês da parte do Senhor, o Senhor não vai lhes roubar um único minuto da vossa vida na terra. Porque a vida de vocês edifica o reino. Vocês dão lucro para o Senhor. E enquanto você estiver dando lucro para o Senhor, Dolores, Ele não te põe no cofre, porque você precisa ser gasta como moeda de ouro aqui nessa igreja. O dinheiro que nós temos, com o qual podemos comprar roupas para nos vestir e não aparecer nus na presença do Senhor, amados. É o tempo que gastamos para servir outras pessoas. Viu, Vasni? Eu te invejo. Diante dessa igreja, eu declaro que te invejo. E eu quero encontrar arrependimento no meu coração. Para usar a minha moeda. Para comprar do Senhor colírio e roupa. E quero convidar vocês, igreja amada do século 21, a última geração da igreja. Eu quero convidar você para você fazer um inventário nos teus bolsos e nos teus cofres. E descobrir onde você está gastando a tua riqueza. Porque você tem, olha o que Deus está nos dizendo, você tem capital para comprar roupa. Você tem capital para comprar colírio. Você tem capital. Você já está salvo. Você vai morar no céu. João 14 já se cumpriu na sua vida. A sua casa no céu já está garantida. Jesus já te deu a escritura da salvação. Mas tu tens que morar numa casa mobiliada. Amados, nós precisamos, começando por mim, a gastar o tempo da nossa vida
em favor dos outros e não apenas para o nosso bem-estar. O nosso jardim bem limpinho, a nossa casa pintada, até a casa do cachorro da gente é pintada. Nós trocamos de carro, cada vez que o carro começa a incomodar, a gente troca de carro. Nós usamos o nosso tempo para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para estarmos mais bonitos. Roupa mais bonita, carro mais bonito, sapato mais bonito, joia mais bonita, cabelo mais bonito. Estamos gastando o nosso tempo, todo o nosso dinheiro que temos é o nosso tempo. Estamos gastando para nós mesmos. Esta é a armadilha da igreja do século 21. Rico sou, não tenho falta de nada. Olha aqui, tem ar-condicionado na igreja do século 21. Tem aqui um negócio que eu vou aprender a usar, data show. Tem músicos aqui, aqui tem uma professora de música internacional, respeitada na Europa. Toca aqui e canta para vocês. Esta igreja é riquíssima. Eu não consigo entender como é que o governo da igreja não comprou todos os terrenos que tinha à venda para lá e para cá, porque essa igreja precisa de estacionamento para 1.500 automóveis, e você só tem estacionamento para 300, vocês estão malucos, cara? Rico sou, de nada tenho falta, mas a minha riqueza, toda a minha riqueza, eu uso para mim. Isso nos torna sem graça, inúteis, cegos e nus. Por que, amados? Porque não estamos enxergando que o nosso chamamento é para a eternidade, não é para a terra. Meu amado, minha amada, o tempo que você tem gasto cuidando do teu próprio umbigo, dos teus próprios interesses, este tempo não está sendo gasto pela vida de outros. Então, sem nenhum tipo de falsidade, sem nenhuma política. Um irmão chegou há pouco e dizia: o Senhor mandou te dizer que você tem que queimar de dentro para fora. Então, deixa queimar de dentro para fora. Quando digo que tenho inveja do Vasni, vocês sabem por quê? Porque eu sou um profissional que ganho X a hora. Quando comparo com a renda do Vasni, com o que ele ganha por hora, eu sou o bom da boca. Eu sou o cara. Mas estou dizendo diante da igreja que eu tenho inveja dele. Porque ele gasta as horas dele comprando coisa para a eternidade. Toda horinha que eu vejo o Vasni está investindo na vida de alguém. E o boboca aqui está ganhando dinheiro. Boboca, otário, pelado, nu, cego, sem graça. Dá para entender a diferença? Se essa igreja aqui ficar todinha cheia de Vasni, nós acabamos correndo das trevas nessa cidade em 10 anos. Só que eu estou falando isso há 25 anos. E eu ainda não estou fazendo isso. Então eu preciso de colírio, né? A igreja do século 21, irmãos, amados, preciosos, salvos do Senhor, está diante de um desafio muito grande. Nós corremos o risco de continuarmos todos iguais ao mundo. A nossa casa é igual a deles, nossa roupa é igual a deles, nosso carro é igual a deles, nossa televisão de 50 polegadas é igual a deles, nosso celular é igual a deles, nossa assinatura da Sky é igual a deles, nossa geladeira é igual a deles, tudo igual. E corremos o risco de perder a oportunidade de ser vencedores e nos assentar com o Senhor para julgar que o universo concentrou sua vida na árvore do conhecimento do bem e do mal e não viveu para Jesus. Qual é o chamamento do Senhor? É uma palavra de condenação? Iva, você acabou comigo, agora não vou desistir da fé. Eu já estou salvo mesmo, vou para a baderna, vou para a bagunça, vim na igreja aqui para levar relho? Não, amado, a palavra não é essa. A palavra é essa aqui. Que diz assim, vamos ler.
como eu venci, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No anterior diz assim: eu, Jesus, vim bater na sua porta. Você está ouvindo? Abra a porta. Eu vou entrar na sua casa, vou cear com você e você comigo. O que quero dizer para você? Sua casa, de João 14, já está garantida. Aqui, ó. Entrarei em sua casa. Você já está em casa. Aqui é a casa. Seu coração é a casa. Jesus já está. Ele não está no ponto do ônibus. Ele não está na cidade vizinha. Ele não está na eternidade passada. Ele está na porta do teu coração. Se você ler lá em Romanos 10, é isso que diz lá. Esta palavra que pregamos está junto de ti, no teu coração, na tua boca. Jesus está aí do teu lado, batendo, pedindo, gasta tua vida na terra para mim. E seja rico comigo. Gastando teu tempo em serviço dos outros que não conhecem o Senhor. Este é o chamamento para sermos vencedores. Queridos, o problema do pecado já foi resolvido. Eu já disse isso aqui antes. Todos os nossos pecados do passado já foram perdoados. E como aqui ninguém mais vai pecar no futuro, né? Não, né? Não é verdade? Ih, que impasse que criou agora. Se alguém diz que não comete pecados, é um... vocês já sabem. Então, amado, teu pecado de amanhã já está perdoado. Agora, se você ficar pelado, se você continuar gastando sua vida para você mesmo, embora você esteja já de posse da casa de João 14, você vai ficar pelado. Você não vai reinar com o Senhor, não vais cumprir a totalidade do capital, dos bens, dos dons, de tudo que Deus já deu para você. Ele não vai dar, ele já deu, você já tem. Porque ele não é malvado de dizer, vem comprar de mim, e você bota a mão no bolso e está pelado. Você tem o capital é o tempo. E o chamamento do Senhor, amados, é que por amor a Ele é fiel testemunha. Lá em Hebreus 12 fala que o Senhor nos corrige, e Ele vai continuar nos corrigindo. Eu quero dizer para vocês que a vida minha e da minha mulher é antes e depois da enfermidade dela. Toda a nossa vida mudou. E eu vou fazer uma confissão para vocês. Mudou para muitas vezes melhor. Leia Hebreus capítulo 12. Você é filho, você é amado. O Pai está te corrigindo para você não ser condenado junto com o mundo. E Ele está te chamando e me chamando a mim para que estejamos aptos, preparados, prontos, equipados para governar junto com Ele o universo. Mas nós corremos o sério risco de continuar do mesmo jeito como chegamos aqui hoje. Continuando a viver para nós mesmos. Gastando nossa única riqueza, que é o tempo de vida que temos na terra, para nós mesmos. Mas o Senhor essa noite nos chama. E eu posso voltar com mais detalhes e vocês vão ver o quanto o que estou falando aqui hoje procede do Senhor. Todos os dias você tem tempo e oportunidade para mandar algo para a tua casa do céu. Todos os dias você tem oportunidade de orar por alguém. O Nelson estava dizendo, precisamos orar por alguém, precisamos impor a mão, precisamos ver sinal, prodígio e maravilha. Vamos ver, Nelson. Vamos fazer. Ou vamos continuar, irmãos, mais 25 anos. Vamos construir mais outro tanto aqui, vamos comprar mais terrenos, né? Vamos botar mais carros mais novos por aí. E vamos continuar inchando. Sem graça, sem valor, pelado
e cego. Mas o Espírito de Deus está nos chamando, e todos nós temos esse dinheiro, para comprar do Senhor tudo o que precisamos, para junto com Ele sermos vencedores. Esse é o chamamento. Mas se amanhã vivemos como vivemos os dias anteriores, continuaremos sem arrependimento, que é sem mudança de atitude, sem mudança de comportamento, sem mudança de agenda. E aí, uns poucos que derem atenção à palavra do Senhor vão ser vencedores. Os outros vão ser o quê? Perdedores. Vão perder a chance de governar com o Senhor no centro do universo. Como é da tradição, eu quero orar pelo seu e pelo meu coração. Põe a mão aí nesse coração. Diz comigo em nome de Jesus. Meu coração, eu derramo sobre ti o óleo de cura do Senhor. Meu coração, tu tens me guiado para que eu cuide de mim mesmo. Meu coração, tu tens feito de mim um crente pelado, porque eu tenho vivido a maior parte das horas da minha vida, eu tenho vivido para mim mesmo. Meu coração, eu te ordeno, no nome de Jesus, que tu abras a porta do meu tempo para o interesse do Senhor Jesus. Meu coração, eu quero que tu obedeças e que tu te disponhas a buscar as necessidades de Jesus. Meu coração, eu te ordeno que tu mudes de prioridade. Meu coração, eu quero que a minha vida aqui na terra seja gasta até o último centavo para o interesse de Jesus. E eu te proíbo de continuar me enganando. Eu recebi hoje a revelação que eu sou rico, que eu tenho capital para comprar de Deus coisas novas. Então, meu coração, tu passa a ser sábio e passa a negociar com Deus. Passa a me levar a investir meu tempo na terra para os interesses do Senhor Jesus. Meu coração, tu não vais me enganar de novo, porque eu recebi revelação do Alfa e do Ômega, da fiel testemunha, do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vai ser assim, porque eu decidi assim, junto com o coração de Deus. Amém.